Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta terça-feira, dia 7 de junho. O Ibovespa apresentou estabilidade, mais 0,11%. Perdeu a mínima do pregão anterior, sem muita representatividade, pelo gráfico de 60 minutos oscilou aqui abaixo, não fechou abaixo na primeira hora de pregão. E aí na segunda também não perde a mínima da primeira hora de pregão, o dia terminou ficando bem lateral. Eu interpreto da seguinte forma essa lateralização: eu vejo aqui um movimento forte de subida, uma correção mais no tempo, e a expectativa ficaria mais para cima, de poder ver o Ibov buscando aqui uma região dos 51.000 a 51.200, zona de resistência, e acima disso 51.900 a 52.000 pontos. Mini índice. No mini índice eu cheguei a recomendar algumas operações, algumas foram canceladas, outras duas foram executadas. Primeiramente, abre aqui em cima, esse é o candle da abertura, fechamento do pregão anterior, vai lá embaixo. Fiquei de olho na possível entrada na ponta vendedora, se confirmasse, porque no G60 estava confirmando ali um pivô de baixo, ou seja, estava confirmando aqui um pivô de baixo, ou seja, expectativa de poder gerar um topo descendente e continuar caindo. Não recomendei venda aqui nesses pontos, porque ganhou força aqui para cima. Depois disso eu recomendei venda aqui nesse nível, se chegasse aqui nesse nível, bateu e perdesse essa mínima. Perdesse essa mínima, traria chance de ter um movimento para baixo no gráfico de 10 minutos. Não perdeu. Essa foi cancelada e a seguinte também recomendei venda se perdesse essa mínima, também não foi executada, foi cancelada, foi lá em cima, superou a máxima do dia. A partir desse momento eu fiquei mais para buscar a operação na ponta compradora após algum recuo. O recuo aconteceu um pouco de forma mais travada. Primeiramente recomendei a compra aqui, se superasse a máxima deste candle, só que antes de superar a máxima desse candle eu cancelo a operação. Se olhar essa sombra aqui superior, se você tiver curiosidade, vai lá no gráfico de 2 minutos. Essa sombra superior é formada por um topo forte no gráfico de 2 minutos, um topo descendente. No candle seguinte, ele já ameaça a reverter a formação do topo. Só que o candle seguinte do G2 não consegue reverter essa formação de topo. E aí eu já cancelo a operação antes mesmo dela ser executada. Então a operação foi cancelada, depois ela foi executada, ainda bem que foi cancelada porque depois ela geraria um stop nessa operação. E na sequência eu busco uma nova entrada, recomendo compra na superação da máxima deste candle. Essa foi executada, quase chegou no nível de stop, voltou aqui para cima, faz esse doji, já deu ali um certo tempo da operação, perde a mínima desse candle. Também no gráfico de 2 minutos, eu ainda fiquei segurando essa operação porque aqui era um suporte, era um topo anterior no gráfico de 2 minutos. Bateu nesse nível, ameaçou gerar um fundo e aí abortou o fundo. E aí nesse ponto que aborta o fundo, eu saio da posição. Depois que eu saí da posição, o mercado foi lá fazer o movimento que eu gostaria de ter visto aqui nesse ponto. Ou seja, a partir do ponto que eu entrei, a expectativa era justamente de poder pegar o movimento até essa região aqui. Terminou acontecendo. O movimento não estava dentro mais dele, mas foi uma operação que a gente saiu basicamente aqui no 0 a 0, mais 0,03%, mais 0,03% capital total. Depois disso, recomendei uma compra que se superasse a máxima desse candle, já tinha superado, e esse candle estava aqui embaixo ainda, depois de ter superado. Fiquei aguardando algum retorno aqui para cima com algum ganho de força, não fez isso, demorou para fazer isso, eu cancelei essa entrada, ela terminou realmente não se mostrando tão interessante dentro da minha leitura. Não foi até um pouco aqui para cima, mas foi uma operação bem travada. E aí depois disso eu recomendei venda se perdesse essa mínima, não foi executada, e depois se viesse para baixo aqui, que era de 555, essa mínima é 560, essa venda foi devidamente executada, veio aqui para baixo e neste candle eu encerro a operação, que era um nível de antigo fundo, fechamento do pregão anterior, fundo aqui no G10, enfim, uma região que eu não tinha uma expectativa tão grande para baixo, eu optei por encerrar, chegou até a andar um pouco mais no que no seguinte, mas de qualquer forma foi uma operação que trouxe um ganho de 0,28% na operação e no capital total um crescimento de 0,25%. Então foram essas as recomendações e definições aí do dia. O dia foi mais travado, de difícil leitura dos movimentos, a gente pode observar do G10 mesmo, a forma como acontece, vai lá embaixo, vai lá em cima e depois fica totalmente travado os movimentos, e fora que os movimentos não estavam limpos. Enfim, pregão mais desafiador no meu modo de ver. De qualquer forma, vamos continuar atentos aí para buscar aproveitar os movimentos em cima do mini índice. Caso essa análise esteja sendo útil para você, de alguma forma, por gentileza, dê um like aí nela, um joinha no YouTube, desde já agradeço sua audiência. Vamos aqui falar de Petro R4, a Petro terminou o dia com alta de 1,89%. Também perdeu a mínima do pregão anterior, mas da mesma forma perde a mínima. Já no primeiro candle já gera um engolfo de alta aqui no G60, respeitando o suporte do gap.
enfim, não via a possibilidade de abrir uma venda em cima da Petro, e ela traz a expectativa de poder buscar uma zona de resistência mais acima e a resistência que eu vejo mais pesada para a ação, que seria ali por volta de R$ 8,90 até a região dos R$ 9,00. E aí, acima disso, a gente já poderia falar na região de R$ 9,25. Então a Petro, no meu modo de ver, também traz a possibilidade de ter algo mais aqui para cima. Na sequência, Vale 5. Vale 5, um pregão de hoje, candle de reversão chamado de estrela cadente. A perda da mínima de hoje confirma esse candle, o que traria a chance de ter um movimento para baixo. Uma expectativa não seria tão grande do movimento para baixo. E dentro do movimento para baixo na Vale, o que mais me interessaria para compra de swing trade seria justamente compra de fundo ascendente, desde que ela não volte mais para baixo ali da região de R$ 12,00 a R$ 11,80 seria a zona de suporte mais relevante no meu modo de ver para a Vale 5. Olhando agora para outros ativos, cheguei a recomendar a compra em BRML3, se o ativo viesse para cima dos R$ 12,10. Da forma como aconteceu, quando eu recomendei, estava aqui no segundo candle na segunda hora de pregão, ou seja, se na segunda hora de pregão já rompesse os 12,10, que era aqui uma região de topo no gráfico intraday, executaria a entrada. Só que ela ficou aqui travada. Se olharmos até para um gráfico de 15 minutos vai ficar mais claro. Olha como ficou travado o ativo. Aí gera essa superação dos 12,10, mas para mim sem tanta representatividade. Aí eu segurei a operação, ou seja, não executei a entrada, permaneci aguardando aí uma possível oscilação ou mesmo fechamento para cima desse patamar no gráfico de 12,10, acima dos 12,10 no gráfico de menor periodicidade. Isso não aconteceu. Enfim, a operação não foi executada. E traz a possibilidade de executar a partir do próximo pregão se superar aqui os R$ 12,16. Seria essa alternativa de entrada no meu modo de ver agora em BRML3, também com a expectativa de pegar algo aqui para cima, que possa vir até fechar essa região de gap aqui na região dos 12,47 até a região dos 12,58. Essa seria uma das alternativas de entrada para o próximo pregão. Brasil Foods, BRFS3, ativo gerou aqui um pivô de alta no gráfico diário. A tendência ainda no médio prazo é de baixa ali no gráfico semanal, mas traz a chance também de, depois de uma pancada forte aqui para cima, de ter algo mais aqui para cima, buscando a região até dos R$ 50,00. Principal nível de resistência que eu vejo para BRFS3 Brasil Foods é a região dos R$ 49,50 até o número redondo dos R$ 50,00. Depois disso, CROT 3. CROT 3 terminou o dia ainda em alta de 1,18%. Vem fazendo aqui uma correção. Compra seria mais se superasse os 13,05, ou se tiver mais um candle, 1 a 2 candles aqui para baixo, sem ganhar muita força para baixo e trazendo aí a sinalização de um fundo ascendente. Então seriam essas alternativas de compra nesse momento em cima de CROT 3. Ficaria atento aí a partir do próximo pregão. Então é isso, amigos. Muito obrigado por sua atenção e também pelo acesso diário ao site da Altovera.com. Um grande abraço e até a nossa próxima videoanálise.